Este programa é livre para todos os públicos. Já começou, o seu programa está na mídia, aqui na sua TV Metrópole, Canal 16, a sua TV com atitude. Para você que está nos acompanhando aí nas redes sociais e também pelo Canal 16, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação nessa TV que tem uma programação exclusivamente feita para você, Jorge! E aí, grande Viola, estamos aqui hoje com um cara profissional demais, um professor sensacional do Colégio Darwin. Ele que é multicampeão nas categorias de base e também coordenador do time do Estação. Revelou aí inúmeros jogadores. Ele, Neto Maia, hoje vai falar um pouquinho com a gente, vai bater um papo aqui com a gente na nossa TV Metrópole, no programa Tá na Mídia. Gente, o assunto hoje é super interessante. Vamos falar com um especialista. Você sabe que a bola aí, né, é um dos sonhos de todos nós, principalmente pais que querem ter o filho jogando bola. E o futebol não se resume somente no masculino. Agora o crescimento feminino vem aí despontando. Temos aí acontecendo vários campeonatos, torneio, Copa do Mundo e nada melhor do que trazer um cara que realiza sonhos, não. Trabalha o objetivo daquele que quer alcançar a sua profissão. Porque o futebol hoje é nada mais nada menos do que uma das profissões mais bem cobiçadas. Tipo a medicina, você tem que se dedicar, você tem que se privar de muitas coisas, você tem que ter muita dedicação. E nada melhor do que o grande Neto Maia. Meu irmão, seja bem-vindo à TV Metrópole. Gratidão por ter atendido, né, a inúmeros chamados, porque o futebol hoje vem crescendo e nada melhor do que você completar aí o seu currículo aí como profissional, os clubes que você passou, para os nossos convidados que em casa está esperando aí por essa sua fala brilhante, maravilhosa, que vai enriquecer esse mundo da bola, Netão. Olá, pessoal, obrigado pelo convite. Jorge Marques me convidou, aceitei de bate-pronto, porque adoro falar de futebol, é minha paixão, é minha profissão, né? Eu me identifico muito. Prazer estar aqui com o Fabiola e vamos conversar, tirar as dúvidas, falar um pouquinho da base, do profissional, desse universo que é o futebol. Verdade. Neto, a sua história com a bola começou com que idade? Bom, eu tentei ser atleta, né? Acho que todo brasileiro, o Brasil é uma pátria de chuteiro, tentei ser atleta, futsal, até fui bem no começo, mas eu não respeitei o processo, digamos assim. É o que eu passo hoje para os nossos atletas. E acordei muito cedo de futebol, tenho 30 anos de profissão, né, já trabalhei em vários clubes, trabalhei em São Paulo, no Fluminense, no Fortaleza, muito tempo no futsal, nos Bombeiros, no Sumove, sou salonista também, eu acho que o salão é o começo de tudo, não, né? Só para treinadores como para atletas. Verdade, viu, Neto? Neto, eu treinei Sumove, eu tinha 15 anos de idade e eu queria saber de você, o apoio dos pais é importante nessa base? Bom, eu não vou entregar a sua idade, faz tempo, mas o apoio dos pais ele é providencial, só que a paixão atrapalha, né? Ele transfere as suas responsabilidades e quer a qualquer custo que o seu filho vire atleta. E tem que respeitar, como eu falei, eu não respeitei o processo. Né? Meu pai trabalhava muito na época, não tinha muita condição de acompanhar e eu acabei, a culpa foi minha mesmo. Então é importante, você pai que tem atleta que sonha o sonho do seu filho, você tem que entender que você é pai, você não é treinador, você não é coordenador, você não é psicólogo, você tem que apoiar, amar e apoiar. Obviamente que aquele lado paterno, o lado materno, a mãe também está muito participante, nós temos que ter alguns cuidados, porque essa paixão acaba desviando o sonho e muitas carreiras se perdem no caminho. Neto, interessante que o futebol ele começa na várzea ali. Antigamente eram as crianças de rua que jogavam e tinha aqueles rachão de final de semana que era primeiro quadro, segundo quadro, né? Então muitos profissionais de futebol, como o Roberto Cearense, né? Aqueles atletas ali do Ferroviário, que o Ferroviário era a máquina de formar atletas naquela época, né? Então assim, hoje o futebol toma outra vertente com as categorias. Agora tem os sub-11, sub-7. Como é que você consegue estruturar um passado tão próximo agora com essa crescente do futebol? Bom, esse tema é muito importante e anota o que eu estou falando. Daqui a 10, 15 anos, o estado do Ceará vai ser uma potência no futebol de base.
porque voltou o futebol de rua, não como antes, as areninhas. Sim, Né? Porque o futebol brasileiro é talento. Não adianta ter o curso CBF, estudar, copiar europeu, a gente tem que ter a raiz. Obviamente que tem que ter os processos de trabalho, tem que ter os cuidados, mas não vai chegar para um atleta, a gente quer falar quebra linha, sobe linha, temporiza, o garoto nem entende. E como você falou, a raiz, o garoto vem da comunidade, vem do morro, vem da rua. Eu joguei muita bola na rua, descalço, todo mundo travinha. E perdemos um pouco dessa essência. Mas, por outro lado, nós temos profissionais qualificados, formados, temos escolas. Hoje, a nossa cidade, ela tem muitas escolas de futebol especializada, não só os grandes clubes, mas tem muitas escolas especializadas. Então, se a gente aproveitar os dois lados, esse futebol raiz, não deixar perder a essência, e aproveitar essa evolução no futebol, aí a gente vai começar a construir grandes atletas. Nós estamos devendo. O último atleta que nós formamos de qualidade foi o Neymar e ele nem quer mais ser jogador. Eu tenho uma percepção assim de visualizar o jogador de clube e o jogador de clube e seleção, né? Você vê que tinha muitos jogadores que no clube eram artista, astro, mas quando vinha a seleção, eles não tinham aquele desempenho que tinha no próprio clube. E isso está faltando hoje, trazer para dentro do futebol, você não concorda? Mas isso vai muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem garoto que entra num clássico e arrebenta e faz um gol. Tem garoto que tem 5, 6 chances e não consegue. Aí passa por 3 clubes e vai lá na frente estourar. Então, esse negócio de jogador de clube de seleção, eu acho que tem que estar no momento certo, na hora certa, e o atleta tem que estar sempre pronto para o desafio. É interessante da sua fala, eu quando entrei no futebol, que eu já trabalho como psicólogo de futebol, eu fiz um artigo pro Barcelona, né? Então apareceu a oportunidade lá, eu fiz um artigo falando sobre a ansiedade do atleta. Eu fui o terceiro aqui no estado do Ceará a ser selecionado para participar, foi na época da pandemia, e eu não fui por conta do que aconteceu. Eu fiz lá todo o processo pela internet, né, online, tendo todo acompanhamento. Inclusive eu tenho até que voltar, que é para poder lançar o meu artigo lá, que era justamente essa questão da ansiedade, a questão da relação. E quando você fala, hoje um dos primeiros treinadores a trazer a base para o campo foi o Tele Santana, não foi? Primeiramente falando do Barcelona, eu fiz o curso do Barcelona completo, belíssimo, né, a estrutura, a história, o que eles pregam como esporte, cidadania, é algo surreal. Eu sonho que um dia os clubes cheguem pelo menos próximo, né? Então vá, conclua, vá lá no CT Tito Martins, que é uma maravilha. Tive o prazer de estar lá. Eu viajo muito, eu procuro sempre estudar informações. Então, tem a minha torcida. O Tele Santana, eu não vou chamá-lo de dinossauro, porque ele pensou muito à frente, ele é visionário. Quando a gente vê um técnico antigo, Evaristo Macedo, né, o nosso Lula Pereira, os dinossauros da bola, os antigões. O Tele Santana, ele é muito visionário. O que ele fez com o Cafu, com o Macedo de São Paulo. Como eu trabalhei em São Paulo, eu peguei algumas coisas que ele deixou lá, para o Muricy, para o Cilinho e tudo. Então é muito bacana, é muito viva a ideia do Tele ainda hoje. E o Tele hoje teria o quê? Uns 80, 100 anos, se fosse vivo, né? Foi um mestre da bola, fez o Brasil jogar, infelizmente não ganhou a Copa do Mundo, isso não diminui ele como treinador, mas a maneira que ele pensava dentro e fora do campo com os atletas. Aí ele já fazia essa parte de mentoria. Obviamente não com o conhecimento que você adquiriu hoje através dos estudos, mas o Tele é um cara fora da curva, eu sou fã, eu leio, acompanho, não só ele como muitos outros. Mas para mim o Tele é o mestre do futebol brasileiro. E para você que está em casa acompanhando esse bate-papo, esse bate-bola aqui, sai daí não, daqui a pouco tem mais. Como é que anda o nosso futebol cearense, hein? O que se fala dos clubes agora? Será que só o Ceará e o Fortaleza estão se despontando? Ou tem novidades para vir por aí? TV Metrópole Canal 16, a sua TV com atitude. Conheça o Salão Edvan Rocha Cabeleireiro, com um ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edvan Rocha. Desfrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o Dia das Noivas e Dia de Festas. Terapia capilar, spa dos pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação unissex. Edvan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos.
Chegamos aqui na Rosélia Fashion trazendo para você novidades, hein? Uma loja referência no Buraco da Gia, no varejo e no atacado. Enviamos para todo o Brasil, então não perca tempo, você revendedora, você atacadista, você sacoleira, vem conhecer a nossa loja, localizada na Galeria Estilo Meigo, número 26 e 27. Vem para a Rosélia Fashion você também. Estamos de volta com o programa Tá na Mídia, na TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude. Rapaz, gostaria de mandar um abraço aqui pro Júnior do Pagode e a Rosélia Fashion. Rosélia Fashion, moda feminina, trazendo para você um queima de estoque para você não perder a oportunidade. Tem novidade na Rosélia Fashion, viu? Tem vestido longo a partir de R$26. Já pensou? Segue lá no Instagram, Rosélia Fashion, e acompanha toda a promoção para você não ficar de fora, hein? Estamos de volta aqui com o nosso amigo coordenador do Estação, Neto Maia, para falar mais um pouco com a gente. Dessa vez ele vai falar aqui dos times do Ceará, aqui da nossa região. Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta, Guarani de Sobral, Guarani de Juazeiro, Icasa e por aí vai. Como estão esses times aqui na nossa região, Neto? O que é que você tem para nos falar, para nos acrescentar sobre nossos times? E fala também um pouquinho do clássico que aconteceu aí nesse sabadão. Bom, então vou começar falando pelo clássico. O clássico teve tudo, foi completo. O clássico teve confusão, expulsão, casa cheia, Emoção. Virada, gol no último minuto. Foi assim, fez jus ao nome Clássico Rei, né? Não sobrou emoção para o torcedor. E jogado em alto nível. Verdade. Cada equipe na sua estrutura, no seu modo de trabalhar. O Ceará muito eficiente, muito focado, muito forte. O Fortaleza teve que acordar e depois mostrou a sua qualidade. O Ceará teve uma reação no final e ficou bom para todo mundo. Os dois classificaram, ficou aquele gostinho para a final. É verdade. Falando do futebol cearense, geralmente nós falamos muito do Fortaleza e do Ceará. Sim. Mas nós temos que pensar que o futebol cearense num todo. E hoje o Brasil está sofrendo muito. Porque a nível de futebol nacional, São Paulo, Flamengo, Corinthians, são poucos. Há uma discrepância de valores. E aqui é a mesma coisa. Então, Fortaleza arrecada muito, porque tem sua história, o Ceará arrecada muito, porque são as potências, mas nós temos que entender que o futebol não vive só dos dois. Sim. A gente tem que começar a olhar para um futebol mais justo, né? O Ferroviário vem voltando, vem se refazendo dentro da história, e eu fico muito feliz como torcedor do futebol cearense. Eu tenho o meu clube de preferência, mas como eu trabalho do futebol, eu vivo do futebol, então a gente fica feliz quando um Floresta, que era um clube amador, hoje é um clube profissional. Vocês têm ideia, gente, o Floresta tem um CT melhor do que muito clube grande, melhor do que o Vasco, que está construindo na Cidade de Deus, melhor do que o do Botafogo, que é um clube gigante. Então a gente tem que começar a valorizar que tem o Atlético Cearense com a Ari, tem a Pague Menos fazendo um trabalho na base, já indo para o profissional. Então, se a gente não olhar num todo, vai ficar sempre o Fortaleza e Ceará. É o manjadinho, só dá os dois. E outra, o Fortaleza pega os jogadores da onde? O Hércules saiu da onde? Veio do Tiradentes, do Atlético Cearense. Né? Exato. O Érico Pulga veio da onde? Então, nós temos que começar a entender que não é só Fortaleza, Ceará e Fortaleza. Essas são as nossas grandes bandeiras. Mas, assim, o Ferroviário, como você falou no começo, foi um grande formador. E eu tenho muita amizade lá com o pessoal do Ferroviário. O Ferroviário está voltando com tudo, gente. Daqui a 5, 10 anos vai voltar a ter aquela grande expressão de ser o terceiro time da cidade muito forte. E muitos trabalhos bacanas, muitos trabalhos estão nascendo. Agora a Blockshy veio para cá, o pessoal, os russos, fazer investimento. Então, o estado do Ceará, o futebol cearense, hoje é o primeiro do Nordeste do ranking. Passou Bahia e Pernambuco. Sim. A gente tem que torcer, o time que a gente gosta, um torce, a gente tem que torcer futebol cearense. Verdade. O Ceará ele tem que voltar para a primeira divisão, pela torcida que tem e pela história. O torcedor de Fortaleza não quer, o do Ceará quer que o outro caia. Gente, é pensar, a briga é dentro de campo, é ali, resolve lá. Mas o futebol ele precisa ter o Ferroviário na terceira divisão e o Floresta. Tem que subir. Tem que subir. Tem que chegar para a segunda. Os que estão na quarta ali, tem que subir, Maracanã. A gente tem que começar a olhar o futebol como um todo. Só que o lado financeiro não permite. Aí fica uma reflexão para os dirigentes. Nós tivemos aqui Ceará e Maracanã. Aí botou um ingresso alto, teve prejuízo, pagou um aluguel alto. Então, assim, você tem que começar a entender os processos. Fortaleza e Ferroviário, botaram num canto ou no outro, estádio vazio, onde você poderia ter um público de 5, 6, 7, 8 mil pessoas. Porque o grande traz o pequeno, e o pequeno vive do grande. Então, tem que começar a acabar com essas políticas bestas, essas briguinhas,
Gente, o futebol cearense tem que ser forte, tem que vender para a TV, tem que ter patrocínio. Eu lembro que há uns anos atrás, final Fortaleza e Uniclínica ainda, não tinha troféu de vice-campeão, só medalha. Quer dizer, se a gente não evoluir como federação, Verdade. né, como clubes, como o grande e o pequeno, ele é tão importante quanto, aí a gente vai ficar esperando que Ceará e Fortaleza resolva. E eu vou sempre falar, o pequeno, ele sustenta o grande. Você pode pegar aí, a maioria dos atletas vem de baixo, vem do subúrbio, vem do clube amador e vem do clube menor. E desses times de hoje aqui do nosso Ceará, qual é o que você considera uma categoria de base mais forte, vamos dizer assim? Ou não existe essa? Existe. Vamos ter que dar nomes a quem faz o trabalho bem feito. O Ceará, pelos 5 anos consecutivos, é o melhor da base. Né? Já veio um trabalho lá do antigo presidente Evandro Leitão, investiu muito na base, né? E puxa os outros. Hoje o Fortaleza é uma realidade. A minha alegria no Clássico foi ver o Fortaleza começar o jogo com um garoto da base e depois substituiu outro e fez um golaço. Verdade. Então, verdade. a gente tinha o Hércules, então começamos a entender que a gente tem que utilizar a base. Pelo lado do Ceará também tinha o Pulga e tinha também, acho que mais um ou dois também que era categoria de base. Sim, né? O Ceará é muito forte, ele está sempre, tem o Caio Rafael, que foi nosso atleta, tem o Davi, tem muitos atletas que têm potencial de chegar. E também não adianta também a paciência. Aí o Cauã jogou bem, aí fica, não jogou mal, volta. Não, paciência, dá tempo, minutagem. Neto, hoje a gente tem a oportunidade da internet e acompanhar alguns campeonatos fora do país pela televisão, que hoje transmite, porque o futebol se transformou em um mercado da mídia, globalizou, né? Então um jovem ali que sai de uma base, às vezes vem para uma seleção, ninguém sabe de onde veio e de repente vê a história dele, né? Então assim, como é que você consegue ver essa questão do trabalho interdisciplinar que você dá nas suas palestras, onde uma equipe tem o fisiologista, tem o psicólogo, tem ali o preparador físico e o trabalho do treinador? Fábio, são duas coisas que eu posso falar. Primeiramente, por que o atleta sai cedo, chega na seleção e a gente nem conhece? A culpa é nossa. Eu lembro que há uns anos atrás, eu estava num programa de televisão e fui interrogado por que eu trabalhava para o São Paulo, sendo cearense, e ele até brincou. Vou falar o nome, que é um cara tão querido, Tom Barros. Sim. Então você vem no nosso quintal e rouba nossas galinhas. Né? A gente perde muito talento. Né? Por exemplo, a seleção brasileira, você vai ver, você não conhece a escalação. É um jogador que sai muito cedo. Então, a gente tem que começar a cuidar dos nossos. O estado do Ceará, o Nordeste, tem um potencial de atletas gigantesco. Então, aí precisa entrar na outra parte, interdisciplinar, cultural. A gente tem que ter acolhimento com o atleta não é um produto. Às vezes o garoto chega do interior, o cara vem lá, vou dizer o interior aqui, da minha mãe, Jaguaruana. Chega na capital, o menino não rendeu, o menino não presta. Aí você tem que ter todo aquele compromisso. Aí falo dos processos, né? A parte emocional, a distância longe do lar da família. E aí você começa a formar o homem, o cidadão e, consequentemente, o atleta. Quantos talentos se perdem? Porque o futebol não é só talento. Talento só não vence. Então nós temos que ter esse cuidado. Por isso que é muito importante essa parte interdisciplinar. Aí quando você tem uma estrutura, que já são os clubes maiores, que tem a parte de fisiologia, tem a parte de psicologia, você tem, o atleta em si já tem todo esse staff, ele tem em particular, ele tem o psicólogo dele, ele tem o personal soccer dele. Hoje os pais são muito atuantes, os pais estudam para entrar no processo. Então é todo um conjunto. Mas a primeira coisa, paciência. São jovens, são crianças e não são máquinas. E já estão se transformando em homens. É muito difícil, eu tive muita dificuldade quando eu trabalhava em São Paulo. Como é que eu pego uma criança do interior de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, da Paraíba, do Maranhão, e levo para a cidade grande? Eu levei garoto Fluminense com 10 anos de idade. Você tira do lar. Então, se não tiver um acompanhamento, um processo, uma estrutura, aí o garoto vai bater e vai voltar. Verdade. Então a gente tem que pensar num todo. Não é só 4 linhas. A gente tem que pensar em todo o processo de formação. Fora delas também. Então, para você que está em casa, a Rosélia fecha, né, filho? Rosélia fecha. Rosélia fecha também tem vestido curto de R$17. Já pensou? Já pensou vestido curto de R$17? Fica ligado na Rosélia Fecha. Júnior, Rosélia, aquele abraço. TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude.
Conheça o Salão Edvan Rocha Cabeleireiro, com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edvan Rocha. Desfrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o dia das noivas e dia de festas. Terapia capilar, spa dos pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação unissex. Edvan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Chegamos aqui na Rosélia Fashion trazendo para você novidades, hein? Uma loja referência no Buraco da Gia, no varejo e no atacado. Enviamos para todo o Brasil, então não perca tempo, você revendedora, você atacadista, você sacoleira, vem conhecer a nossa loja, localizada na Galeria Estilo Meigo, número 26 e 27. Vem para a Rosélia Fashion você também. E aí, tá querendo ficar linda, bonita, na moda e elegante? Rosélia Fashion, é um novo conceito onde você pode encontrar tudo o que você precisa para presentear a quem você ama e até você mesmo, que aí está nos acompanhando. Então, nas redes sociais você encontra Rosélia Fashion por onde, meu amigo George? Lá no Buraco da Gia, na Galeria Estilo Meigo, box 26 e 27. Só mais uma vez, vestido longo, R$26, vestido curto, R$19 e macaquinho, R$17. Voltando aqui, o futebol e as suas vertentes, né? Uma das coisas que apaixona muito é futebol, né? Quando se fala futebol, religião e política, tem aquele atrito. E o futebol tem aquela violência também. Um atleta ele não consegue mais ter qualidade de vida, porque se o time ganha ou se o time perde, a própria torcida vai bater lá na casa do cara ou então lá na sede do clube. Como é que você consegue trazer uma compreensão para dentro disso, né? Bom, nós sofremos com violência há anos, né? Tem os hooligans, os barra brava, as organizadas que são desorganizadas. Não né? tem nada de organizado. Tem nada de organizada, fazem uma festa linda. O clássico emociona, você vê ali a torcida do Ceará vibrando, a do Fortaleza, você vê um Fla-Flu, você vê um Grenal. Eu já tive o prazer de assistir todos esses clássicos, porque sou do futebol, e é uma pena, eu fico triste quando eu vejo torcida única. A sociedade padece. Verdade. Só que hoje tem algo mais agravante. Antes era violência urbana, ao chegar, ao sair, vestir a camisa. Hoje, o cidadão, o trabalhador, que o atleta ele é um trabalhador. Sim. Ele perdeu o direito de muitas coisas. Quer dizer, o seu time não pode perder. Gente, só pode um ser campeão. Alguém vai ser rebaixado. Aí eu acho que falta pulso das autoridades e principalmente dos seus dirigentes. Porque quando o Corinthians está em crise, pela a massa corintiana, a gente sabe que vai ter baderna. Verdade. Cara, isola, não entra. Chefe de torcida tem que conversar com o atleta. Quem tem que conversar com o atleta é o diretor, o coordenador. Perfeito. Verdade. Então, aí temos aqui o Luan, que estava no seu momento de lazer. Só love, o rapaz é espancado porque está no seu momento de lazer. Teve um garoto que foi para uma balada lá do Atlético Mineiro, quase morre de apanhar. E a gente vai chegar onde? Onde é que você perde o direito de vir? Então, hoje o que mais me preocupa é que ninguém fez nada, ninguém toma providência, vai lá, faz a notinha, dá o protesto na internet e ninguém toma providência. Os donos de organizadas são donos do clube, aí onde eles recebem ingresso, eles recebem ônibus para viajar, eles guardam seus bandeirões, seus tambores, sua batucada no estádio. Você serve a eles, eles não te servem. Verdade. E a violência começa a afastar, tira o pai de família, tira a criança, a esposa. Clássico Rei, que é o nosso melhor produto, todo mundo tem medo de falar, vixe, vou não. Quer dizer, há um desencontro terrível, nós não podemos mais permitir. Está na hora de dar um basta. É racismo, é feminicídio dentro do estádio, todo tipo de violência nós temos que coibir. Nada de notinha, eu repudio. Eu não permito. Verdade. Acaba com a organizada. Quer voltar? O Fortaleza teve pulso, afastou, aí depois negociaram, mas já, infelizmente, é cultural. Perde o clássico para ver como quebra tudo. Tudo. Neto, falando Era nisso... isso que eu ia lhe perguntar. O que é que você achou dessa atitude que o Fortaleza teve com as organizadas dela, né? Que passou aí por um período sem o contato nenhum, sem vínculo, né? Vamos dizer assim, né? O presidente hoje, Alex Santiago, que é um cara muito sensato, que eu tenho certeza que ele bate contra isso, o Marcelo, que era o presidente da época, que é o senhor, eles combateram, eles enfrentaram, obviamente também tem suas famílias, tem suas ameaças, a gente tem que ter um certo cuidado. Sim, sim. Mas com o tempo, cederam. A gente tem que punir. O bandido não pode estar numa praça esportiva.
Esse negócio de essas penas alternativas, vai ficar 6 meses sem ir para o estádio. Aquele rapaz do Grêmio que quebrou lá o VAR, porque o time estava sendo rebaixado, ele voltou para o estádio. E ele ninguém fez nada para ele melhorar. Ele teve a sua pena e depois o perdão. A gente tem que começar a entender que é prejuízo. A minha esposa torce futebol, as minhas filhas gostam de futebol. É um canto que eu estou deixando de ir. Alguns jogos eu fico pensando, é melhor ficar em casa, na piscina, fazendo churrasco com os amigos, ir no restaurante. Verdade. Então, ou a gente dá um basta, ou todos os clubes, federações e autoridades legais tomam providência. Gente, não dá mais. Os caras são reincidentes. Sempre tem. O time que perde quebra a cadeira. Aí o clube paga. Aí isso é o de menos, quando tira vidas. É verdade. Neto, e agora com essa chegada do futebol feminino ficando mais em ascensão, né? Quais são os pontos que você já visualiza que tem que trazer um mais profissionalismo, uma organização, para evitar com que isso venha a acontecer? A questão o futebol ficou mais belo, né? Mais belo. Agora com as mulheres, está crescendo muito. Eu acho que não da maneira que deveria, mas você vê a final ontem, Corinthians e Cruzeiro, né? Você vê os clubes do interior, tem muito clube que não tem tanta grife, que está investindo no futebol feminino, os clubes locais investem bem, e eu acho que é a nova tendência. Infelizmente, você não pode pagar o futebol feminino, que você paga o masculino, porque é da questão de vendas, o que é que vende? Qual é o público, né? Então você não pode comparar a Marta, que é a melhor do mundo, com o que produz um Cristiano Ronaldo. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas as pessoas estão entendendo. A própria seleção, que foi um fiasco na Copa do Mundo, já fez um investimento bem maior e já vai vir um novo investimento. Não é porque perdeu, não presta. A gente tem que confiar. Isso é sequência. Na base que você trabalha, como é que está a procura das meninas pelo futebol? Olha, no Estação nós não temos base feminina ainda. Tá. É um projeto que a gente está planejando, mas a procura é grande. Na escola mesmo, no colégio que eu trabalho, que eu dou aula, a garotada do futsal, as meninas, tio, eu quero formar uma turma e tudo. Então, já é uma realidade. E vamos parar com aquela besteira, que futebol é jogo de homem, nada. A mulher ela vai estar onde ela quiser sempre. Verdade. A minha filha joga vôlei, mas já jogou futsal. E a gente tem que começar a incentivar. E outra coisa, prestigiar. Porque só dizer que é legal, bonitinho, tem que ir pro jogo, tem que torcer, tem que formar ídolos, gritar, né? Para que a coisa aconteça. Como é que você vê a questão dos comentaristas trazer alguns pontos para dentro do futebol? Vixe, rapaz, vai me complicar. Mas eu vou ter que você perguntou de falar. Tem muita gente que cai de paraquedas. Verdade. O fato de eu ter sido um grande jogador e ter experiência nas 4 linhas, 15, 20 anos, não me faz um bom comentarista, um bom jornalista. Eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar. Assim para o treinador. Se você tem um cara que estuda e que jogou, é perfeito. Ótimo. Não que um cara que não jogou bola não possa ser treinador. Sim. Pode, ele vai ter que se preparar. É a mesma coisa para o comentarista. Então tem muita paixão, tem muita emoção, tem gente que fala, briga mais com o seu time. Gente, eu tenho aqui alguns comentaristas que eu respeito e admiro, não vou citar nomes, e tem comentaristas que eu mudo o canal, porque não dá. Então, em toda a profissão, você tem que se preparar. Netão, no final do programa, agradecendo a sua participação, para você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Neto, agradecimento especial à família, quem quer que você deixar aí suas redes sociais e falar também das suas palestras, que as pessoas queiram, você que é pai, está querendo uma consultoria, para você que é dono de escola, quer conhecer um pouco mais sobre o projeto de futebol, Neto agora vai deixar as redes sociais e o seu alô todo especial, Netão. Primeiramente, agradecer o espaço, né? Mandar um abraço lá para os meus alunos do Colégio Dávila, que estão todos assistindo, acompanhando. Né? Mandar um beijo para minha esposa Mayra, para minha filha Júlia, minha filha Sofia. E o meu Instagram é prof_Neto Maia. Me segue lá, me acompanha. Depois eu deixo o meu contato aqui com o programa. Quem quiser procurar nosso serviço de palestra, assessoria esportiva, a gente gerencia carreiras. E o Estação também está de portas abertas para receber essa garotada. O Estação ele é um clube formador e um clube provedor. Ele tem vários atletas, são 11 atletas que passaram pela seleção brasileira que saíram do Estação, em vários clubes. Então a gente tem um trabalho pé no chão, humilde, mas muito forte. Obrigado pelo espaço. E nós vamos ficando por aqui, mandando um abraço especial ao nosso apoio cultural Rosélia Fashion, hein? Moda feminina para você. E também queria mandar um abraço, um beijo bem carinhoso para minha esposa Carla Cibele, que hoje está aniversariando. Amor, beijo, te amo, que Deus lhe abençoe e nos conduza sempre unidos. Amém. Essa é a nossa TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude.